Continuando a correção, o texto ficcional ele é caracterizado pelo uso da imaginação. Os dados são possíveis de acontecer, mas os autores usaram a sua criatividade, a sua imaginação para poder compor a obra. Fazendo uma correção, eu falei que o texto em prosa ele tem parágrafos e cada parágrafo é uma parte do texto em prosa. E o parágrafo começa com um recuo, um leve recuo, e a sua extensão vai até... Aí eu falei o início da linha, mas vai até o final da linha. Então, o parágrafo é caracterizado por isso, por esse detalhe. Em relação à questão 1 e 2, estão vinculadas ambas aos textos 9, aos textos da página 9 e 10. Eu não vou ler o primeiro texto, porque vai ficar longo, mas vou procurar ler o texto 2. E o texto 2 começa assim: o título, História e Curiosidades. É impossível imaginar uma viagem ao Rio de Janeiro sem uma visita ao Cristo Redentor. Localizado no alto do Morro do Corcovado, o monumento é a imagem brasileira mais conhecida do mundo. Todos os anos, mais de 600 mil pessoas são levadas ao Cristo Redentor pela centenária Estrada de Ferro do Corcovado, o passeio turístico mais antigo do país. Além de se deslumbrar ao ver pelas janelas do trem as paisagens mais bonitas da cidade maravilhosa, o passageiro faz um passeio através da história do Brasil. Inaugurado em 1884 pelo imperador Dom Pedro II, o trem do Corcovado já levou papas, príncipes, presidentes da República, artistas e cientistas em seus vagões. É também um passeio ecológico. O trem atravessa a maior floresta urbana do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, um pedaço da Mata Atlântica, considerado um exemplo de preservação da natureza. Os dois textos eles procuram trazer informações básicas do Cristo Redentor ao leitor. Então eles procuram ser bem objetivos. E para responder esses dois tipos de questões, é necessário que você colete as informações presentes em ambos os textos para dar uma resposta satisfatória. Então, lendo a questão 1, ela vai nos dizer o seguinte, vai nos perguntar o seguinte, vai nos indagar. Os textos 1 e 2 apresentam informações e curiosidades sobre um símbolo importante da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. De acordo com o que você leu, porque esse monumento é a imagem brasileira mais conhecida no mundo. Imagem brasileira mais conhecida no mundo. Então, de acordo com o que você leu, existem dois tipos de questões. Uma questão que envolve a compreensão que você teve do texto e questões que envolvem mais a sua interpretação, aquilo que o texto diz, mas não está escrito. Então, essas duas questões aqui, principalmente a primeira, tem a ver com a compreensão que você teve do texto. E uma das possíveis respostas, coletando os dados presentes em ambos os textos, nós temos o seguinte, porque o Cristo, além de ser um monumento em que foi empregada uma arte sofisticada, está aqui, está localizado em um ponto turístico, caracterizado pela exuberância da natureza e pelo valor histórico, porque o texto 2 vai nos dizer justamente isso. Aliás, antes de o Cristo Redentor ser conhecido, essa estrada, esse caminho que leva até esse monumento, já havia sido construído há muito tempo atrás pelo imperador Dom Pedro II, alguns anos atrás, antes de ser construída a imagem do Cristo. Então, fica essa dica. Então, a questão 1 pega algumas considerações, pontuações que os autores fizeram a respeito do Cristo Redentor, principalmente o segundo texto que traz mais detalhes. A questão 2 vai fazer a seguinte abordagem. A imagem do Cristo Redentor está com os braços abertos, como se estivesse sempre preparada
para dar ou receber um abraço. Por que você acha que a imagem foi construída dessa forma? Apresente suas ideias. Então aqui já é uma questão de resposta pessoal. Mas dentro do que a gente poderia responder, poderíamos fazer uma comparação entre o símbolo que a imagem representa, porque ela se refere a Cristo, e Cristo sempre está de braços abertos para receber aqueles que o procuram. Então, mostra uma atitude acolhedora. Da mesma forma, fazendo esse paralelo, os cariocas, eles bem descontraídos, são bem receptivos, e a imagem acaba também sendo um símbolo da receptividade dos cariocas, de quanto eles são acolhedores. Então nós podemos fazer esse paralelo. Os cariocas agem da mesma forma que Cristo agiu e age, e os cariocas mostram essa atitude acolhedora entre si e os turistas que procuram visitar a nossa cidade. Então, as respostas a essas questões, a essa questão pode abordar esse paralelo.